Pessoal, dando sequência aqui, nós deixamos na última aula de tratar do parágrafo único do artigo 44, que é bem tranquilo, tá? As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão, olhem só a competência discricionária, ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Então, se o servidor falta numa situação em virtude de um evento extraordinário, imprevisível, enquadrado como caso fortuito ou força maior. Por exemplo, o servidor reside a 20 quilômetros do local onde trabalha e pega todo dia ônibus, então, para chegar no trabalho. Mas houve uma greve de ônibus e naquele dia ele não pôde se deslocar. É uma situação que eu enquadro como caso fortuito ou força maior. Um evento extraordinário, imprevisível, de força irresistível. Então, nesse caso, o servidor poderá não perder a remuneração relativa àquele período se houver uma compensação, se esse servidor compensar esse horário que ele deixou de trabalhar em virtude do caso fortuito e força maior, e assim é simplesmente abonada a falta, vamos assim dizer, em virtude da compensação, desaparece essa ausência e o servidor não vai ter perda na remuneração. Pois bem, esse é o artigo 44. Vamos aqui diante, é bem tranquilo, pessoal, essa parte aqui até nós entrar no 49. Então, olhem só, salvo por imposição legal ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Pessoal, tanto a remuneração ou provento é o benefício de aposentadoria. Então, tanto a remuneração como o provento, elas têm caráter não, pai, deixa eu colocar aqui, diferente. Para nós entender aqui, porque o caput tem a regra do parágrafo único, eu vou colocar o que eu entendo aqui que é mais importante. Esse 45 aqui, ó, ele trata dos chamados descontos coercitivos, ou seja, aqueles que independem de concordância do servidor. Então, em virtude do caráter alimentar da remuneração ou do provento, apenas uma lei ou um mandado judicial poderá impor desconto na remuneração no provento. Poxa, mas mandado judicial também? Então, por exemplo, se eu tiver uma dívida e alguém entrar com uma ação, for vencedor, eu vou poder pagar essa dívida mediante desconto na remuneração ou no provento, eu vou poder ter minha remuneração ou provento, apesar do caráter alimentar, atingido por um desconto decorrente de mandado judicial, decisão judicial. Na verdade não, pessoal, deixa eu aqui, eu ir direto para o artigo 48, que diz assim, ó, o vencimento, a remuneração e o provento não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial. Vou facilitar a vida aqui, tá, pessoal? O 48, de forma simples, está dizendo que o vencimento, a remuneração e o provento não serão atingidos por uma decisão judicial, exceto a decisão condenando a prestação alimentícia. E aí nós podemos ler de forma mais tranquila o 45, caput, dizendo assim, ó, salvo por imposição legal, como os impostos, ou mandado judicial condenando a pagamento de obrigação alimentar, nenhum desconto vai incidir sobre a remuneração ou provento. Tudo bem, esses são descontos coercitivos, como nós colocamos ali. Mas o parágrafo único, ele traz outra hipótese. Quando o próprio servidor autoriza, solicita o desconto, ó, mediante a autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento. Então vejam bem, se o servidor autorizar, na verdade não apenas autoriza, ele próprio, em regra, solicita que a administração concorde, que a competência aqui é discricionária, em descontar diretamente folha para eventuais pagamentos devidos a terceiros. E aí, se houver algum ônus em função disso pela administração, o servidor deverá arcar com tal ônus. Pessoal, isso é muito comum aqui
para pagar a contribuição do sindicato. O servidor solicita que o valor devido ao sindicato mensalmente seja consignado em folha, seja descontado diretamente da sua remuneração ou do seu provento. A administração, em regra, concorda com isso e não há ônus nenhum, em regra, para o servidor, apesar da regra da lei. Mas seria esse o contexto aqui, então. Nesse caso do parágrafo único, apesar da lei falar autorização, o servidor solicita que a administração autorize a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros. E a administração, discricionariamente, concorda ou não com o pedido e, se houver algum ônus decorrente do desconto, ele é imputado ao servidor. É muito comum hoje até é mais comum, não é, pessoal, se valer desse dispositivo na esfera federal para fazer aqueles empréstimos consignados. É o mesmo enquadramento. O servidor vai solicitar, vai fazer um empréstimo que vai ser descontado diretamente em folha, ou seja, já vem o valor da remuneração com desconto automático do valor devido a título de empréstimo. Pessoal, vamos seguir aqui artigo 46. Olhem só. As reposições e indenizações ao erário atualizadas até 30 de junho de 94, isso aqui é um negócio sem pé nem cabeça, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado. Pessoal, cuidem aqui. Não cabe esse parceladas aqui, pessoal. É parcelada como? Parcelada mediante desconto em folha. Veja que a lei é bem clara, vou ler de novo 46. As reposições e indenizações ao erário. Reposição, pessoal, se aplica quando o servidor recebeu um pagamento indevido. Deve repor esse pagamento. Recebeu um pagamento indevido, aqui não houve uma atuação ilícita do servidor. Ele recebeu um pagamento indevido, deve repor esse pagamento. Já as indenizações, o servidor atuou com dolo ou culpa e, por ter atuado de forma ilícita, causou um dano ao erário. Nesse caso, pode ser um dano indireto e causou um dano ao administrado. O administrado obteve do ente respectivo a indenização e agora o servidor, o ente, se volta contra o servidor para obter dele o seu ressarcimento. Então, até deixa eu colocar isso aqui, que isso aqui é uma diferença interessante. Desculpe, pessoal. Então, olha só. A diferença entre a figura da reposição e a figura da indenização. A reposição, pessoal, decorre de pagamento indevido feito ao servidor sem... Deixa eu tirar aqui. Que ele tenha atuado de modo ilícito. Então, olhem só. A reposição está aqui, pessoal. Decorre de pagamento indevido feito ao servidor sem que ele tenha atuado de modo ilícito. Um exemplo bem simples aqui. Vamos pensar que o servidor vai se deslocar transitoriamente no interesse do serviço para certa localidade diferente daquela onde ele exerce regularmente suas funções. Nesse caso, é devido ao pagamento de diárias. Mas vamos dizer que a lei escalone, ou mesmo o regulamento escalone, em diversos valores, esse pagamento a título de diárias, dependendo da localidade para onde vai se deslocar. O servidor se deslocou para uma cidade de categoria A. Não, categoria B, que a lei previa um pagamento de diária no valor de 140. E, na verdade, foi para uma localidade de categoria D, e para a qual a lei previa um valor de 100. A administração erroneamente depositou, vamos dizer, 10 diárias no valor de 140,
quando deveria ter depositado 10 diárias no valor individual cada uma de 100. Ou seja, fez um pagamento de R$400 a mais. O servidor, em vez de pagar 1.000, 10 vezes 100, pagou 1.400, 10 vezes 140. É uma hipótese de reposição. Foi feito um pagamento indevido ao servidor, sendo que, no caso, ele tinha atuado de modo ilícito e não concorreu para o pagamento indevido, atuando com dolo ou culpa. Pois bem, esse é o contexto da reposição. A indenização, não. A indenização aqui, pessoal, decorre de conduta dolosa ou culposa. Do servidor que causou dano, vou usar aqui o termo da lei, ao erário, ao tesouro público, né, pessoal, ou a terceiros. Quando, no caso, o dano é causado a terceiros, seria mais correto falar em ressarcimento. Eu estou me limitando aqui ao contexto da questão, tá, pessoal? Porque quando o dano é causado a terceiro, quem responde primeiro perante o terceiro é a entidade política ou administrativa, em nome da qual atua o servidor. Então, a entidade política administrativa, em nome da qual atua perante o servidor, responde perante o terceiro e depois regressivamente se volta contra o seu servidor para rever o valor a que for condenado a pagar ao terceiro. E o servidor vai ter essa obrigação, a gente diz obrigação de ressarcimento, de ressarcir à entidade política o valor a que ela foi condenada a pagar ao terceiro lesado. Então, o caso, a expressão mais adequada quando o dano é causado a terceiro não é indenização, é ressarcimento. E a indenização é apropriada para se referir quando há situações em que o dano é causado diretamente à administração. Mas como eu estou indo na questão, pessoal, os termos dela é reposição e indenização. Nesse contexto, a indenização abarca as duas situações. Quando o dano é causado a terceiro ou quando o dano é causado ao próprio erário. Pois bem, então agora podemos retornar aqui. Vou ler novamente 46. As reposições e indenizações ao erário. Pessoal, isso aqui ó, não tem pé nem cabeça, tá? Claro que a atualização deve ocorrer até a data do efetivo pagamento. Se cair, está certo, está expresso na lei, mas temos que saber, né? A atualização incide, o índice de atualização deve incidir até a data em que o servidor efetivamente paga a reposição ou a indenização ou a reposição à administração. Então vejam só, tudo bem, as reposições e indenizações ao erário atualizadas a 30 de junho de 94 serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou pensionista para pagamento no prazo máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado, que eu vou destacar no próprio dispositivo. Então, pessoal, muito importante aqui esse a pedido. Vejam que aqui, ó, nós já vamos chegar no 47, servidor ativo, aposentado ou pensionista. Ou seja, pessoas com vínculo com a administração que recebem em folha perante a administração. Como elas têm vínculo aqui, o prazo máximo de pagamento é de 30 dias, mas cabe o parcelamento, desde que a pedido do interessado do servidor, ativo, inativo, aposentado. Então, não cabe esse parcelamento, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó. É feito mediante desconto em folha e não pode ser imposto ao servidor. O dispositivo é bem claro, né, pessoal? A pedido do interessado. Então, parcelamento é feito mediante desconto em folha, já vão ver os parâmetros, e não pode ser imposto ao servidor.
Tranquilo. Paramos aqui, prosseguimos na próxima aula. Obrigado.